Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Pois é, nós fizemos o curso de obreiros juntos. Irmãos, 2006. Aí se você parar para fazer conta aí, eu acho que você vai ter uma ideia mais ou menos. Qual que era a nossa idade, qual que está hoje. Ela pediu para pular essa parte. Muito bem, irmãos, quem está feliz aí com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós estamos nessa campanha, uma campanha abençoada, irmãos. Estamos aí no 7º dia. E assim como um maná, irmãos, ali quando Moisés ele estava guiando o povo, né, tirando o povo lá do Egito, e indo em caminho, né, indo em direção a uma terra prometida, a uma terra que manava leite e mel, todos os dias Deus ele operava um milagre. Esse milagre se chamava maná, era um alimento cujo eles podiam se alimentar. Só que tinha uma regra, queridos, não podia guardar o maná. Então todos os dias eles tinham um milagre. E aí era um maná todos os dias. E aqui na campanha não é diferente, irmãos. Todos os dias vocês estão recebendo uma palavra, uma orientação aqui. Um maná espiritual. A única diferença é que você pode guardar essas palavras no seu coração. E no momento certo, no momento oportuno, você aplicar. Então a gente falou aqui sobre diversas coisas, né? Falamos aqui sobre jejum, sobre oração, sobre aliança, sobre fé. Falamos sobre guerra espiritual. E nesta noite, queridos, o nosso tema é avançando no crescimento espiritual. E aí eu queria pedir para você aí abrir a sua Bíblia. E já deixando aí a sua Bíblia aí separada neste livro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Irmãos, enquanto você vai abrindo aí, eu vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós, nesta noite, meu Pai, nós estamos aqui, Deus, para receber, Senhor, o maná que o Senhor tem para nós hoje, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu não sei como cada um entrou aqui, mas Tu sabe, Tu conhece. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que nessa noite o Senhor venha falar a este coração, meu Pai. Ó Deus, trazendo toda a transformação, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, usa a minha vida aqui também neste lugar como instrumento, meu Pai. Em nome de Jesus, nas suas mãos, meu Pai. Tira toda inquietação, meu Pai. Ó Deus, que nós possamos aqui ouvir, meu Pai, da Tua palavra e nos alimentarmos, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem, irmãos, é uma honra estar aqui, podendo ter a oportunidade de ministrar com irmãos, para os irmãos aqui, mas eu confesso também que é muita responsabilidade. Cadê os candidatos a obreiro aí? Levanta a mão aí. Irmãos, é esse sentimento aí que eu estou também, viu? Exatamente esse. Mas é uma bênção, queridos. O bom é que quando nós subimos aqui, quando qualquer pessoa que sobe aqui para ministrar e que é um desafio, nós subimos aqui não para falar sobre a nossa vida, não para falar sobre coisa que nós fazemos, mas para falar daquele que um dia morreu na cruz por você, daquele que te salvou, daquele que tem o poder, queridos, de transformar a sua vida. Irmãos, infelizmente eu não tenho esse poder de mudar a vida de alguém, de transformar, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem esse poder. E se você abrir o seu coração nessa noite, você vai sair daqui com o seu coração, com a sua situação mudada. Talvez você entrou aqui nessa escada, irmãos, e só você e Deus sabe. De repente você sorriu para o irmão, você deu a paz do Senhor, mas o seu coração agora, ele está chorando. E queridos, não tem problema. Durante a palavra, o Senhor ele vai tocar no seu coração, Ele vai falar com você, e você vai sair daqui outra pessoa, amém? Quantos recebem aí? Glória a Deus. Queridos, então vamos lá. Eu não quero demorar também, porque tem algumas coisas aqui para a gente falar. Irmãos, eu estava pesquisando, eu sempre tenho essa curiosidade de pesquisar a palavra, para saber o que ela significa, e
eu não sei se todos olharam ou se alguém aqui compartilhou com vocês, mas avançar significa mover para frente, significa dar um passo à frente, significa caminhar em meio a uma direção. Eu coloquei aqui também que significa passar por cima de alguma coisa. Isso é avançar. E, queridos, neste ano de 2024, se nós quisermos ser vencedores, nós vamos ter que precisar passar por cima de muitas coisas, né? E também, o que eu achei bem forte é avançar aí, ir além. Então, se você não sabia o significado, agora você já sabe. E hoje o tema, irmãos, é crescimento espiritual. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho, eu separei para vocês, né, para nós aqui aprendermos e falarmos sobre que o crescimento espiritual, ele tem basicamente 4 fases. E nós vamos passar aqui por elas, tá bom? Então, você já abriu a sua Bíblia aí, mas antes que você abrisse, eu queria te dizer que o crescimento espiritual, ele é um processo que tem um objetivo. E o objetivo, irmãos, é o quê? É alcançar a salvação. Então, o crescimento espiritual, ele tem um objetivo que é alcançar a salvação. E ele passa por um processo. Irmãos, todo processo, ele tem as suas fases. E todo processo, ele tem um princípio e ele tem um alvo, ele tem uma meta para chegar. Na vida espiritual, no nosso crescimento espiritual, não é diferente. E aí eu gostaria então de falar para vocês aqui sobre a primeira fase. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, já está aqui também, você pode acompanhar por aqui se quiser, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam, para o que, irmãos? A salvação. Irmãos, sabe o que é interessante? Nessa primeira fase, Deus nos compara a um bebê recém-nascido. E diz aqui que nós devemos desejar de todo o nosso coração o leite espiritual, o leite puro espiritual, para a nossa salvação. Irmãos, uma criança, um bebê, ele precisa se alimentar de leite para que ele consiga se desenvolver. E tem algumas coisas aqui que é bem interessante quando a gente fala aqui sobre recém-nascidos, né, sobre bebês. Então, a Bíblia aqui, ela nos compara a recém-nascidos, que é nada mais, nada menos do que a nossa primeira fase, é quando você se converteu. Quantos aqui lembra quando você aceitou Jesus? Talvez você está passando agora nesse processo, talvez você é um bebê espiritual e você está passando aqui nesse processo. Mas, irmãos, essa fase, ela requer alguns cuidados. Queridos, um recém-nascido, ele tem condição de se alimentar sozinho? Ele não tem condição de se alimentar sozinho, ele não tem condição de se cuidar, ele não tem condição de andar. É necessário que uma pessoa faça isso por eles. E assim é na nossa vida, né? De repente você está cuidando de alguém agora, queridos, e você é o pai espiritual dessa pessoa, você está cuidando dela. Ela não tem condição ainda. Talvez você é a pessoa que você precise ir lá na casa dela, buscar ela, trazê-la aqui para o culto. Talvez você é a pessoa que vai ler os primeiros versículos da Bíblia, você vai orar com ela, ela vai te contar um problema, você vai chorar com ela. Ali é a primeira fase, ali é a fase do leite espiritual, queridos. E você que está passando por isso, a Bíblia fala assim que você precisa desejar passar por isso. É uma fase maravilhosa e você precisa viver e desejar isso. Mas ela requer alguns cuidados. E para nós aqui que é líder, você que é líder de célula, você que cuida de uma pessoa, quando nós estamos falando de um recém-nascido, o alimento principal dele é o leite. Ele não pode comer nenhum alimento sólido, porque se ele comer um alimento sólido, ele pode passar mal. Irmãos, eu estava relembrando esses dias ali com a minha família, que quando o Guilherme, ele era bebê, o meu filho, eu me lembro uma vez que eu estava comendo um bolo de cenoura com chocolate,
Maravilhoso, irmãos. E o Guilherme, ele era um bebezinho, ele ficou me olhando com aquela bolinha com olho de bolinha de jabuticaba assim. E sabe quando a criança fica olhando e ela deseja? E aí eu fui lá, peguei assim um bolo de chocolate e dei para ele. Irmãos, e aí ele gostou e eu fui dando um pouquinho, né? Mas fui dando para ele. Irmãos, daqui a pouco eu olhei para o corpo dessa criança, irmãos. Ele estava todo pipocado, todo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz com meu filho? E aí, irmãos, a gente saiu correndo, fomos para o hospital, chegou no hospital, a enfermeira, o que aconteceu, pais? Aí eu falei, não, então, é que eu estava comendo um bolo de chocolate, cenoura com chocolate. E aí eu dei um pouquinho assim para o meu filho e tal. Ela, meu Deus, pai, você não pode fazer isso, você está doido, você vai matar, poderia até matar teu filho, irmãos, porque causa ali no corpo uma reação, e se a criança ela não recebe um medicamento, irmãos, a criança, o bebê, ele pode falecer. Na nossa vida espiritual não é diferente, irmãos, nós temos que tomar cuidado com o alimento que a gente dá para um recém-nascido, para um bebê, para uma pessoa que chegou agora, senão a gente pode causar neles o que causou lá no meu filho ali, pode causar uma infecção, enfim, não é diferente. Então, líderes, nós, né, que a gente cuide com muita graça e com muito cuidado para que não aconteça o que aconteceu comigo. Então, nós falamos aqui agora da primeira fase. Essa fase, então, é o novo nascimento. Agora nós vamos falar da segunda fase. E aí eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 12. Primeira João 2,12 diz assim, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Irmão, se você reparar, aqui a palavra está falando filhinhos, ou seja, está falando de crianças. Então a segunda fase que nós passamos espiritualmente é a fase de criança. Irmãos, quando nós falamos aqui sobre recém-nascido, e essa criança, ela avança, ela cresce, né, um pouquinho, e aí ela é uma criança, irmãos. A criança, ela também precisa de cuidado, sim ou não? Só que ela já tem um pouco mais de autonomia. Talvez você não precisa mais ter que dar comida na boca dela. Talvez ela já está num nível, né? Já está numa fase onde ela já pode comer uma comida sólida, ela pode comer um bolo de chocolate. Só que, irmãos, criança, ele tem condição de produzir, de fazer o seu alimento? Ele não tem. Uma criança, ele precisa que alguém faça o alimento para que ele possa comer. Ele tem condição, de repente, de segurar um copo, ainda que seja um copo de plástico por enquanto, para ele não derramar, não cair, não quebrar. Ele já tem condição de andar. Eu me lembro que quando meu filho estava crescendo, a gente mudou no apartamento, a gente foi delegando algumas coisas. Eu falei, agora você já pode começar a levar o lixo. Então ele já podia levar o lixo. Mas ainda assim, tinha um cuidado que eu, como pai, e que você, como um pai espiritual, você como um líder, precisa ter nessa fase. Haverá situações, irmãos, que você vai precisar sentar com ele, que você vai precisar corrigir, e vai falar, querido, não é assim. Não é essa atitude que você deve tomar. Não é desse jeito que tem que ser. E você vai precisar ter um cuidado. Só que eles avançaram, né, irmãos? Eles estão agora já numa outra fase. Mas ainda assim, requer alguns cuidados. Essa então, irmãos, eu diria que é a segunda fase. A fase onde a gente é criança. A fase onde no nosso crescimento espiritual, nós estamos numa fase ainda que a gente está tendo alguma autonomia, mas ainda assim é necessário alguns cuidados. E aí eu gostaria que agora a gente pudesse falar sobre a terceira fase, irmãos. Que é a fase da força. Que é a fase da juventude. E aí eu queria que você abrisse aí a Bíblia. Você já está aí, queridos. Vamos só ler o versículo 14, a parte C do versículo. E diz assim, jovens, eu lhes escrevi porque vocês
são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Queridos, isso aqui é muito forte e muito tremendo. Nós estamos falando então da terceira fase, a fase da juventude, a fase da força. Irmãos, essa fase, eles já passaram lá de recém-nascido, já passaram da fase de criança, estão num outro momento. É a fase da força, irmãos. É ali onde eles já começam a formar opiniões. É ali onde eles já têm um nível de relacionamento, e espiritualmente falando com Deus. Talvez é uma fase, irmãos, que ainda não tem muita experiência, que ainda não tem muita maturidade, mas já é uma outra fase. Eu não sei qual é a fase que você está passando, espiritualmente falando aqui, mas de repente você está nessa fase, onde você fala, é para limpar a igreja, vamos limpar, é para, o que precisa fazer, eu queria que tivesse culto todo dia, vamos para a campanha 12 dias, 13 dias, 14, você está na fase da força, você fala, não, o que tem que fazer, vamos subir, vamos lá na favela, você está na fase da força. Só que essa fase também ela tem alguns cuidados, e como eu falei, de repente é uma fase onde falta um pouco de experiência, é uma fase onde falta um pouco de maturidade, irmãos, de saber lidar com as situações, de crescimento emocional. Eu anotei algo aqui que diz assim, de sabedoria. É uma fase que talvez precisa disso, mas é uma fase muito importante, irmãos. Porque aqui nós lemos que os jovens, a palavra de Deus diz que eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês há a palavra de Deus, e vocês já venceram o maligno. Ei, jovem, pega essa palavra para você, você já venceu o maligno. Você já rompeu. Glória a Deus. E aí, queridos, nós temos aqui a quarta fase, que é a fase da maturidade. Que é a fase onde você se torna pais, pais carnais, pais espirituais, e aí a partir de agora você vai nos ajudar na jornada. Então, lá em 1 João 2,13, diz assim, pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então, aqui, nesta fase, há uma maturidade, irmãos. Nessa fase aqui você já passou por todo o processo. Como eu falei aqui, processo é uma trilha, é uma jornada que você precisa fazer para chegar no alvo. Então, aqui na fase aqui de maturidade, que é a nossa quarta fase do crescimento espiritual, você já passou por todas elas. Irmãos, nessa fase aqui, você vai agora cuidar de filhos na fé. Usando um exemplo aqui, irmãos, quem me apresentou Jesus foram os meus tios, eles são os meus pais na fé, e aí eu tive que passar todo esse processo com eles, então eu passei o processo de recém-nascido, onde a gente era ali cuidado, o leitinho era morno, na temperatura correta, para não receber nenhum alimento sólido, para não ter nenhuma reação no meu corpo, igual eu fiz com meu filho. Depois eu fui para uma outra fase, mas houve um momento que foi necessário crescer espiritualmente, irmãos. E aí chegou a fase de você se tornar um pai na fé. Chegou a fase de você poder cuidar de uma pessoa, de uma vida, de você orar, de você gastar o seu tempo, de você fazer tudo aquilo que alguém fez por você um dia, você fazer por essa pessoa. E, irmãos, nós temos aqui na igreja, o nosso sobrinho aí, o Nicolas, nosso sobrinho amado. E, irmãos, eu e minha esposa, nós investimos, na vida dele. Quando ele era criança, trouxemos. E hoje ele já está aqui, um adulto na igreja, logo, logo vai casar. Está numa outra fase. E agora, irmãos, assim, falando espiritualmente, eu estou usando esse exemplo para você entender que espiritualmente, ele já pode nos apoiar. Ele já consegue. Às vezes a gente fala, Nicolas, tem como você trazer aí uma palavra na célula, você consegue ministrar, você traz uma canção, e ele consegue ajudar. Irmãos, isso é a fase
da maturidade. É uma fase onde ele vai poder agora exercer. Quando ele chegar uma pessoa, e eu sei que ele já tem feito isso, que ele tem cuidado de pessoas, ele tem ali dado o primeiro alimento, introduzido essa pessoa no reino, passado as primeiras coisas. Então, irmãos, eu falei aqui de 4 fases. Eu vou repetir para você. Então, a primeira fase é o novo nascimento, é a conversão. A segunda fase é quando a gente é filhinho ainda, quando nós somos criança. A terceira fase é a fase da força, da juventude. E a quarta fase é a fase da maturidade. É quando você se torna pai. Irmãos, que eu queria falar também que toda fase, ela tem ali as suas características, ela tem ali o seu momento de dor, muitas vezes, ela tem o seu momento de desconforto, e isso é natural, irmãos, e é saudável. Toda fase. Então, se você pegar um bebezinho, na medida que ele começa a crescer, ele não consegue segurar a mamadeira ainda, você precisa dar a mamadeira na boca dele mesmo. Só que vai chegar um tempo que esse bebê ele vai conseguir segurar a mamadeira, irmãos. Então, isso é uma fase. Depois tem a fase quando ele é criança, onde ele tem algumas autonomias, mas para outras coisas você vai falar, não, vai dormir, sei lá, tal hora, amanhã você tem aula de manhã, você não pode. Então, toda fase, ela tem as suas características, ela tem os seus desafios, os seus desconfortos, mas também tem as suas alegrias, tem as suas conquistas, e é muito importante passar por todas elas. Irmãos, eu queria ler também com vocês, ali em Efésios 4, 11 a 16, e esse texto ele fala qual que é o nível de crescimento espiritual que Cristo, ele espera de nós, irmãos. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, Efésios 4, 11. Glória a Deus. Podemos ler, irmãos? Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e doutores, ou mestres, né? Depende de qual que você está lendo, né? Da versão que você está lendo. 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Irmãos, aqui, esse aperfeiçoamento, nós podemos dizer que é querendo o crescimento espiritual dos santos. Irmão, quem aqui é santo, irmãos? Levanta a mão. Irmão, santo é separado, tá? Eu não estou falando santo aquele que nunca errou, que nunca pecou. Eu estou falando aquele que é separado. Quem é separado aí? Então a Bíblia está falando aqui com a gente, ó. Querendo o aperfeiçoamento, querendo o nosso crescimento espiritual para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. No versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Algumas versões vai estar escrito maturidade aí. A medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, queridos, aqui uma referência de crescimento. No versículo 14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, ou seja, crianças, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Irmãos, aqui, ó, para que a gente não seja mais inconsistente, para que a gente não tenha mais atitudes de criança, para que a gente não seja levado de um canto para o outro, sabe? Para que a gente não seja enganado. É esse nível de maturidade aqui que Deus ele espera para nós, esse nível de crescimento espiritual. No versículo 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Queridos, aqui está falando para crescer em tudo. Não é só na nossa vida espiritual, irmãos. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte,
faz o aumento do corpo para edificação em amor. Ou seja, irmãos, o objetivo aqui, e o que Cristo espera de nós aqui, é que a gente possa alcançar este nível aqui de crescimento espiritual. Ou seja, ser parecido com Ele, é ser parecido com Cristo. E, irmãos, isso daqui não é só para o obreiro, não é só para o pastor, isso aqui é para todo nível, é para todas as pessoas. É para você que diz que é santo, que é crente, é para você. É para a gente melhorar os nossos caminhos, irmãos. É para a gente se desenvolver espiritualmente, crescer. E aí, queridos, eu anotei aqui algumas coisas, né? Um método. Como que a gente faz para crescer espiritualmente? Como que isso acontece? E aí, eu coloquei aqui, são 5 passos. O primeiro é: cada fase importa, irmãos, cada fase. E é necessário para o nosso desenvolvimento. Não pule as fases. Irmãos, cada fase é importante. Como a gente está falando aqui, né, um recém-nascido, ele não tem condição de segurar um alimento, ele não tem condição de produzir o alimento, de ter mais autonomia. É importante ele receber o leite espiritual, é importante ele receber ali a palavra. É importante não pular essa fase. A segunda fase aqui, que é de criança, irmãos, ele precisa passar por essa fase. Eu queria que você abrisse em Lucas 2,52 agora. Amém? Todos acharam aí? Lucas 2,52 diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Irmãos, Jesus também passou por todas as fases. É que às vezes a gente olha, né, a figura de Jesus e nós não imaginamos que ele foi criança, que ele foi adolescente. Eu estava lendo esse texto de Lucas, depois se você quiser ler, mas diz que uma vez ele foi com seus pais a uma festa, que era Páscoa, e lá, irmãos, no momento de voltar, ele dispersou ali, e ele ficou ali entre as pessoas que conheciam a palavra, entre os mestres, e os pais dele voltando, vindo embora, de repente falou: meu Deus, cadê meu filho? E aí eles precisaram voltar, e quando eles voltaram, estava lá Jesus, irmãos, conversando lá com os mestres, falando das coisas de Deus. E é engraçado que ele tinha mais ou menos 12 anos aí. Ou seja, Jesus, ele ia crescendo, irmãos, ele foi criança, ele foi adolescente. Aqui fala que ele ia crescendo e diz aqui em sabedoria. Irmãos, sabedoria é tomar decisões sábias, tomar decisões certas, né? Crescer emocionalmente, é buscar conhecimento. E, irmãos, não é fácil, né, muitas vezes a gente crescer emocionalmente. Esses dias, no meu trabalho, eu estava passando lá por uns processos lá um pouco conturbado. Havia uma pessoa ali que ela estava meio que me perseguindo. E, queridos, de verdade, eu sou muito tranquilo para lidar com as pessoas. Só que tudo tem um limite, irmãos. Tudo tem um limite. E houve um momento em que eu precisei me impor também. E ficou um clima, irmãos, bem sem graça. É um líder também. É uma pessoa que foi, inclusive, o meu chefe, assim. Então, foi uma coisa... E aí, pensa, você depois lidar no dia a dia ali no trabalho. Mas foi necessário. Só que, né, queridos, nós somos cristãos. E aí lá vai eu. Fala: não, eu estou certo. Que isso? Ele está pensando que é quem? Aí lá vai eu, né, chamar a pessoa e falar: cara, me perdoa se você interpretou mal. Enfim, me desculpa. E, enfim, né, irmãos, fiz o meu papel. E aí depois houve outra injustiça também. Mas sabe o que eu tenho aprendido, irmãos, esses dias? E eu fiquei quietinho, né?
Eu tenho aprendido assim, irmãos, que quando a gente passa por uma injustiça calado, pianinho, automaticamente a gente aciona a justiça de Deus, queridos. Eu não sei o que você está passando, de repente você está passando por um momento de injustiça, irmãos. Não vai estragar tudo, tá? Chora se for necessário, peça perdão e aguarde, porque você pode ter certeza que quando isso acontece, a justiça do céu é acionada, irmãos. E aí depois, irmãos, a justiça de Deus, aí é a pessoa e Deus. Então assim, crescimento emocional, irmãos, a gente vai precisar ter. Haverá situações que você vai precisar lidar e você vai precisar ter um autocontrole, você vai precisar, calma, peraí, deixa eu respirar. Deixa eu ver se está tudo bem. Você vai precisar tomar uma decisão certa. E Jesus, ele crescia em sabedoria. Aí aqui diz também que Jesus crescia em estatura. Irmãos, Jesus crescia fisicamente, né? Eu anotei aqui, ele passou pelas fases de ser criança, de adolescente, agora ele era um adulto. E na medida que a gente cresce fisicamente, também tem coisas que a gente deixa de fazer, né, irmãos? Tem coisa que a gente precisa abandonar, deixar as coisas de criança, deixar aquilo que agora já não faz parte mais da sua fase que você está. E aí eu gosto aqui de brincar, eu gosto de fazer uma comparação aqui, né, irmãos? Sobre aqueles marmanjão, o cara com 23 anos, empinando pipa, bravo, 23 anos na 7ª série, batendo em todo mundo na escola, enfim, não cresceu, irmãos, não evoluiu, só cresceu fisicamente, mas as fases que ele tinha que ter passado, ele não passou. E aí aqui diz também que Jesus, ele crescia em graça para com Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? O crescimento espiritual. Significa passar pelas fases, significa buscar conhecer ao Senhor, viver novas experiências, passar por um outro nível. Diz aqui também que em graça para com os homens, que se você leu aí, diz assim no finalzinho, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Irmãos, sabe o que é isso? Relacionamento social, irmãos. Jesus, ele se relacionava com as pessoas. E nós, por mais que você fala, eu não gosto muito de me relacionar, eu não gosto muito de gente. Para que a nossa igreja cresça, para que você espiritualmente cresça, para que o reino cresça, você vai precisar se relacionar, irmãos. Não tem como. Você vai precisar investir tempo, gastar tempo. Então, esse é o primeiro passo, tá? Que cada fase importa. O segundo, irmãos, cresça gradativamente. Coloquei aqui, não fique parado numa mesma fase, irmãos. Sabe que isso pode acontecer? Se chegar uma fase de você ir para chegou o momento, a oportunidade de você ir para uma outra fase e você fica parado na mesma ali, você atrofia, irmãos. Você vai atrofiar. Você não vai se exercitar e você vai atrofiar. Então, cresça gradativamente. Terá os desafios, irmãos, como eu falei aqui. Assim como tudo na vida, assim como o processo, o crescimento espiritual também tem o seu desafio, mas cresça gradativamente, não fique parado. Quando você vê que é a hora de você avançar, e isso, o Espírito Santo, Deus, ele vai falar com você, ele vai falar, filho, agora você está no outro nível, agora já não é mais um leitinho aqui que você precisa tomar. Agora você já precisa tomar um alimento mais sólido. Agora você já precisa ajudar o seu líder de célula. Agora você tem que ser uma bênção. Quando ele não puder, você tem que cobrir. Isso é crescimento espiritual. Isso é crescer gradativamente. E aí, eu queria que você lesse comigo em 1 Coríntios 3, 1 e 2. E diz assim, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, porque não estava em condições de recebê-lo, tampouco agora estão. Está falando aqui de uma fase onde ele não pode introduzir aqui um outro alimento, ou seja, não pode
esperar um crescimento, porque a pessoa ficou parada ali, e ainda está aqui. Como diz o versículo, a pessoa estagnou, e ela está atrofiando. Irmãos, não fique parado. Quando chegar na fase de você avançar, avance. Amém? Irmãos, quantos estão entendendo aí a palavra? Amém, irmãos. Muito bom. Terceiro que eu anotei aqui, irmãos. Tenha relacionamento com Deus. Para a gente crescer espiritualmente, a gente precisa ter relacionamento com o Senhor, queridos. E aqui, relacionamento, a gente pode citar um monte de coisas, mas você vir ao templo, adorar o Senhor aqui, na nossa congregação aqui, na igreja videira, a gente junto, isso é crescimento espiritual. Crescimento espiritual é quando você também faz o seu devocional, lá na sua casa, né? Quando muitas vezes pela correria do dia você sobe, igual eu às vezes, vou trabalhar, irmãos, e eu subo ali aquela rampa, e eu subo ali orando, muitas vezes falo, Deus abençoa meu dia, Deus, e ali eu vou tendo um tempo. Crescimento espiritual, queridos, e relacionamento com Deus, é quando você sacrifica e você fala, na campanha eu vou tirar, eu vou fazer um jejum, esses 12 dias, isso é crescimento, isso é relacionamento com Deus, isso é necessário, irmãos, para que a gente não morra na fé, para que a gente não venha atrofiar, para que quando chegar o momento da gente dar um passo, avançar espiritualmente, a gente esteja pronto, e não fique no lugar, e fique ali, e atrofie ali. Então, leitura da palavra, oração, jejum, tudo isso é importante para nós, e é extremamente importante para a gente crescer espiritualmente com o Senhor. No 4, queridos, seja servo. Irmãos, a gente cresce quando a gente é servo. E eu coloquei aqui, sirva a sua igreja, a sua comunidade, a sua casa, a sua família com o seu talento. Queridos, Deus, Ele deu a cada um aqui um talento, eu tenho certeza. Irmãos, você é muito bom em algo. Você faz algo com muita excelência. Coisas que de repente só você sabe fazer, queridos. E de repente, o Senhor Ele tem te chamado para isso, Ele tem te despertado para isso, e às vezes você não tem servido, queridos, a oportunidade está aí. Nós temos aqui a nossa igreja, olha o tanto de coisas que tem aqui, o tanto de ministério, o tanto de oportunidades que você tem de pegar o talento que Deus deu para você e falar, não, eu vou fazer com excelência, eu vou servir, eu sei lavar um banheiro muito bem, então eu vou lá, vou ajudar, eu sei passar um pano, eu organizo, nossa, eu sei decorar, eu sou muito bom em decorar, de repente você tem um talento para música, você tem guardado, você canta muito bem, você fala, não, mas eu estou com vergonha. E você precisa crescer, você precisa desenvolver o seu talento, você precisa servir a sua igreja. Irmãos, quando houver uma necessidade, queridos, você está aqui na sua casa, amém? A igreja, você nasceu aqui. Eu nasci aqui praticamente, né, queridos? Eu me converti, mas foi aqui que eu me firmei, foi aqui que eu aprendi. Irmão, tudo que eu sei, foi aqui que eu recebi os alimentos e passei pelas fases. Então, aqui é minha casa. E, queridos, aqui é a sua casa. Quando você ver uma necessidade, irmãos, Deus está falando com você. Não terceiriza não, queridos, vai lá. De repente você entrou, você viu algo desorganizado, não deu tempo, enfim. E aí você percebeu, talvez eu nem percebi, irmãos. E Deus tem falado, vai lá você, faz você. Honra, serve a sua igreja, faz o melhor. Para a sua casa, né? Às vezes para alguém, para os seus vizinhos. De repente você cozinha muito bem, queridos. E aí o Senhor fala, puxa, tantos dias aqui, dá para servir, tem pessoal aqui que serve na cozinha. Você fala, eu vou lá, vou dar o meu melhor, vou fazer uma comida, 10. Então, esse é o 4º passo, queridos. Seja servo, sirva a sua igreja, sirva a sua família, a sua casa, a sua comunidade. E 5, né? Esse aqui é o último, mas, como eu falei, não menos importante, queridos. Ajude o seu líder de célula, irmãos.
Irmãos, você que quer crescer espiritualmente, ajuda o seu líder, querido. Às vezes ele está numa correria, ele vai chegar atrasado. Quem é líder aqui sabe como é. Muitas vezes a gente, para fazer uma reunião, né, de célula, às vezes a gente fala, meu Deus, não tem casa, e aquela loucura, sabe, para achar uma casa, fala, não, então vamos lá em casa de novo, vamos fazer lá. Queridos, ajude o seu líder de célula, seja o braço direito dele, sabe, honre ele, por mais que ele não seja perfeito, porque nós não somos, viu, queridos, ninguém aqui é, mas honre o seu líder, fala, meu, estou aqui, se você precisar de mim, pode contar comigo. Você vai ver, queridos, como você vai se desenvolver. Sabe o que eu sempre penso, irmãos? Quando alguém der um desafio para você, eu levo isso para o meu coração, eu levo isso para a minha vida. Queridos, quando alguém te der um desafio, o teu líder te der um desafio, por mais temeroso que você fique, por mais medo, por mais frio na barriga que você fica, dor na barriga, irmãos, aceite o desafio. Às vezes seu líder, ele sabe a fase que você está. Ele vai falar assim, fulano, você pode fazer uma oração pelo alimento? E aí, irmãos, você vai travar, você vai por dentro, você vai falar, meu Deus, congelei. Mas, irmãos, aceite o desafio. Só que às vezes a gente fala, não, pede para o fulano, fala para o ciclano. E muitas vezes Deus tem querido usar você, para você desenvolver, para você crescer. Sabe uma época boa de Deus usar a sua vida, irmãos, na sua família? Época do Natal. Muitas vezes, todo mundo aqui se reúne, a grande maioria, e lá na minha família nós temos o hábito de fazer uma oração, e é automático, as pessoas às vezes já falam, fulano, ora, né? Traz uma palavra. Falando, Ana Cláudia, ora aí, ora pela nossa família. Irmãos, vai dar frio na barriga, às vezes você vai ficar com vergonha, você vai falar, meu Deus, mas o que eu vou orar aqui? Só que é o seu momento de crescimento espiritual. Então ore, irmãos, vença a timidez, honre a sua família, honre a Deus. E da mesma forma na sua célula, ajude o seu líder. Quando ele fala assim para você, você pode ministrar uma palavra, irmãos, eu sei, vai dar o frio na barriga, mas falar, que dia que é? Eu vou vencer essa barreira aí. Eu vou vencer esse inimigo, eu vou para cima. Ainda, queridos, que não saia do jeito que você imaginou, né? Quem aqui ministra nas células, né? Você sabe, às vezes você faz um texto, até aqui para nós que de vez em quando estamos aqui, irmãos, você programa algo, você fica pensando sobre aquilo, mas chega aqui, o Espírito Santo te dá outro direcionamento, aquilo que você anotou, você acaba nem falando. E no começo, talvez você não vai ser, né, não vai ter a sua melhor performance, mas aceite o desafio. Queridos, nesse ano de 2024, nós precisamos, irmãos, isso é uma necessidade, a gente precisa avançar. Quando eu digo avançar, irmãos, escute, assim, é dar um passo. Irmãos, dá um passo hoje, dá um passo amanhã, isso é avançar. Ninguém está falando para você disparar, para você sair numa carreira, não é isso. Avançar é você dar um passo todos os dias. E avançar no crescimento espiritual é isso. É você dar um passo todos os dias. É você priorizar as coisas que são de Deus. É você honrar o Senhor, é você buscar o crescimento. É você sair das fases como nós lemos aqui. É você seguir os passos como nós lemos aqui. E nesse ano de 2024, queridos, eu tenho certeza que enquanto eu estava falando aqui, Deus ele foi ministrando algo no seu coração e algo você se lembrou, eu preciso evoluir nisso, eu preciso dar um passo aqui. Eu preciso crescer um pouquinho nisso aqui. Eu preciso dar um passo, ir adiante. Irmãos, eu gostaria de chamar aqui já o louvor. Eu queria pedir para você não sair do seu lugar. Eu queria pedir para você se colocar de pé aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus. Irmãos, nessa noite, nós estamos com uma oportunidade aqui de ouro, irmãos. Eu queria que a gente não desperdiçasse isso. Você está com uma oportunidade tão tremenda agora, queridos, que é buscar, nem que for um pouquinho assim, do crescimento.
do seu crescimento espiritual. Queridos, eu tenho certeza que Deus, Ele falou algo contigo. O Senhor, Ele tem falado conosco. Esse é um ano que a gente, não é nem que a gente precisa, irmãos, é uma questão de necessidade, é uma questão de sobrevivência, que é avançar no nosso crescimento espiritual. E aí eu queria, irmãos, que você, que quer crescer, você que entende, que você fala, eu preciso dar um passo. Eu queria que você desse um passo de fé. Hoje, irmãos, eu queria que você pudesse vir aqui para frente, para a gente orar junto. Você que entende a necessidade do crescimento espiritual, irmãos, e isso é muito sério. Você que está inconformado, você fala, Deus, eu posso melhorar, Senhor. Olha, em 2023 eu servi, mas eu tenho certeza, Senhor, que eu posso ser melhor, eu posso fazer melhor. Você, de repente, falou assim, Senhor, eu ganhei vidas, eu cuidei, mas eu consigo ser ainda melhor, Senhor. Eu consigo melhorar. Talvez você fala, Senhor, agora eu já preciso sair da fase de recém-nascido. Eu preciso ir para uma fase além, eu preciso avançar. Talvez Deus tenha te chamado, Ele tem falado assim, filho, você precisa ir para a maturidade. Você está num outro nível, você precisa de cuidar de pessoas, você precisa ser aquele que vai buscar, você precisa ser aquele que se importa, aquele que cuida, aquele que liga e fala, tá tudo bem. O Senhor, Ele tem chamado aqui a sua igreja, Ele tem te chamado. E isso é para nós, irmãos, é para nós obreiros, é para nós pastores. Nós podemos melhorar, queridos, o nosso crescimento espiritual. E, irmãos, eu queria te convidar assim que, enquanto toca essa canção, mesmo você que ficou aí no seu lugar, irmãos, busque a Deus, busque um crescimento espiritual aí mesmo. E o Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus, Senhor. Enche esse ambiente, esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar.
te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, oh, oh. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua, Yeshua descer. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem. Aleluias. Queridos, vai falando com Deus aí. Vai buscando o teu crescimento espiritual. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele falou contigo aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode dar o melhor, aquilo que você pode crescer. Eu tenho certeza que o Senhor falou com você qual é a fase que você está, qual é a próxima fase que você precisa ir e qual é o método, o caminho que você precisa trilhar para que isso ocorra sobre as suas vidas. Irmãos, nós queremos orar por você. Eu queria que você colocasse assim a mão sobre a sua cabeça. Aleluia. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, nós estamos aqui, meu Pai, nessa noite, Senhor. Oh Deus, entendemos, meu Pai, que nós precisamos crescer, meu Pai, espiritualmente. Oh Deus, é uma questão de necessidade, Senhor. Oh Deus, não é só uma questão de precisar, é uma questão de sobrevivência, meu Pai. Oh Deus, para nós termos um ano incrível, meu Pai, para nós termos experiências com o Senhor incríveis, meu Pai, nós precisamos crescer espiritualmente, Senhor. Meu Pai, nós oramos por este povo que aqui está, Deus, este povo que anseia, Senhor, o crescimento. Meu Pai, este povo, meu Pai, que determinou que vai pagar um preço esse ano, meu Pai. Oh Deus, que vai dar um passo, Senhor. Nós oramos pela vida deles, meu Pai, que o Senhor possa fortalecê-los, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, tira do coração deles todo medo que Satanás implantou. Nós oramos para que seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, dê a eles ousadia, entendimento da Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor.
Ó Deus, que eles sejam a luz, que eles sejam a diferença na sociedade, na casa deles, no meio dos familiares deles, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, que quando eles estiverem, meu Pai, ó Deus, ali com a sua família, que as pessoas possam olhar para ele e os notar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, meu Pai. Ó Deus, que as pessoas possam reconhecer nele o Senhor, meu Pai. Não, Senhor, porque nós somos alguma coisa, meu Pai, mas pela Tua graça, Senhor, mas pelo Teu crescimento espiritual sobre as nossas vidas, meu Pai. Ó Deus, fala com essas pessoas, continua tocando, Senhor, sobre as vidas delas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que elas venham ter uma experiência com o Senhor, meu Pai. Ó Deus, leva elas a um nível de crescimento, para que neste ano a gente possa ter, meu Pai, ó Deus, experiências com o Senhor como nós nunca tivemos antes, meu Pai. Ó Deus, nós queremos ter novas experiências, meu Pai. Nós queremos, meu Pai Deus, chorar diante da Tua presença. Nós queremos, Senhor, orar em línguas diante da Tua presença. Nós queremos, Senhor, crescer. Nos ajuda, meu Pai. Ó Deus, nós queremos melhorar os nossos caminhos, Senhor. Nós queremos melhorar, meu Pai. Nós queremos ser pessoas melhores, Senhor. Aleluia, meu Pai. Ó Deus, vai tocando nessas vidas, meu Pai. Vai selando, meu Pai, o chamado. Ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor já colocou no coração delas o que precisa fazer, meu Pai. Dê a elas coragem, que elas avancem, meu Pai. Que elas saiam do lugar, meu Pai. Nós repreendemos toda a atrofia espiritual, meu Pai, do nosso meio. Nós repreendemos, meu Pai, toda a atrofia espiritual, meu Pai. O nosso povo, ele vai avançar, Senhor. O nosso povo, ele vai crescer, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu queria que você prestasse aqui atenção. Queridos, olha aqui para mim. Essa música, nesses últimos dias, ela tem me marcado muito, queridos. Eu acho que de um tempo para cá, eu acho que eu já ouvi essa música umas 10 vezes ou mais. E tem algo bem profético nesta música. Há um trecho que diz: vem cumprir, vem fazer o que está escrito ali em Joel. Irmãos, em Joel 2, 28 e 29 diz assim: e depois disso, derramarei o meu Espírito Santo sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Irmãos, quem tem filhos aqui? Irmãos, a palavra está falando que o seu filho vai profetizar, queridos. Talvez o cenário agora não é esse. Talvez quando você olha para o seu filho, o cenário não é esse. Mas a palavra está aqui, ó. Joel 2, 28. Os seus filhos profetizarão. Aqui diz também que os velhos terão sonhos. Irmãos, os velhos terão sonhos. Terão uma nova esperança. Talvez passando por tanta luta, talvez na caminhada da vida ficou sem esperança, não sonhava mais. Aqui diz que os velhos terão sonhos. Diz assim também que os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Irmãos, isso aqui é muito forte, queridos. Irmãos, crescimento espiritual é isso. É quando o Senhor, ele derrama sobre nós o Espírito Santo. E a gente consegue aqui cumprir o que está escrito aqui. Irmãos, nessa noite aqui eu entrei com um peso. E eu queria fazer uma oração aqui. Por todos os jovens. Eu queria pedir para que os jovens pudessem vir aqui. Todos os jovens. Se tiver criança aí também, vem aqui. Eu quero fazer uma oração. Eu quero pedir ajuda dos obreiros e dos pastores aqui. Irmãos, pode vir aqui, mesmo que faça uma bagunça aqui.
Enche esse lugar. Irmãos, deixa Deus ir falando com você, jovem, feche os seus olhos. Aleluia, Pai. Oh Deus, nós lemos ali, meu Pai, que oh Deus, a terceira fase é a fase, meu Pai, da força. Deus, esses jovens aqui, eles são fortes, meu Pai. Eles têm a força. Oh Deus, meu Pai, eles têm o conhecimento da Tua Palavra. Guarda a vida deles, Senhor. Não deixe esses jovens, meu Pai, desviarem do Teu caminho, Senhor. Deus, nós sabemos o quão difícil que é, meu Pai, numa sociedade igual a hoje, ter jovens que falam não para o pecado, que não quer se envolver, que tem se guardado. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Oh Deus, guarda a vida deles, Senhor. Guarda os sonhos. Oh Deus, que eles venham profetizar, meu Pai. Profetizar sobre a sua família, sobre a sua que casa. caia o Teu Espírito. Enche, enche. Guarda a vida deles, Senhor. Brinda, meu Pai. Brinda o seu chamado, meu Pai. Brinda o seu chamado, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha sobre a vida deles, venha sobre a casa deles, meu Pai. Separa eles, Deus. Separa eles, meu Pai. Não deixe eles se contaminar, meu Pai. O que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu em cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu vem cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Nos dê visões sobre o Senhor, sobre o futuro da igreja. Nos dê visões sobre o lugar em que temos que estar, sobre o lugar que nós temos que estar. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. A terra clama, Shurikanda Labassuri, Sererê, mais uma vez queremos ver o céu descer. Vamos lá, os jovens. Os jovens clamam, as crianças clamam, mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Vamos lá, videira. A videira clama, a videira chama, mais uma vez queremos ver Yeshua descer. O
o Brasil clama. O Brasil. Umas vozes, mais uma vez, queremos ver Yeshua descer. Vamos lá, a terra clama, a terra clama. Mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra. Como fogo, mais uma vez te desejamos. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Espírito, 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 que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem Espírito, e vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Como fogo, e como fogo vem, como fogo vem, como fogo vem, como fogo vem, e como fogo vem, 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 como fogo, como fogo vem, 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 vem. Vem batizar. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo. Coração, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu
alma desse povo.